Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e na aula de hoje nós vamos começar a manipular JavaScript aqui no nosso projeto, ou seja, a gente vai começar a trabalhar com a parte dinâmica do nosso projeto. Parte dinâmica seria o quê? Seria clicar sobre um botão e fazer abrir alguma coisa, como por exemplo, eu clico aqui em adicionar tarefa e abre um modal para mim. Então aqui eu posso adicionar uma tarefa, isso tudo é feito com JavaScript. Então é isso que nós vamos fazer nessa aula. Além disso, eu posso trabalhar com menus também, então fazer esse menu aqui realmente se tornar interativo, essa barra de execução aqui se tornar interativa também. Então se eu executar aqui, por exemplo, na verdade se eu excluir uma tarefa, o que acontece? Ela exclui a tarefa e também atualiza aqui o meu menu de execução. Posso editar atividades, posso fazer várias coisas com JavaScript, né? Posso trocar aqui, ó, o meu tipo de lista, agora está como efetivamente uma lista, agora está como card. Então posso fazer tudo isso e muito mais utilizando somente JavaScript, somente tornando o meu site dinâmico. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então das aulas 1, 2, 3 e 4, a gente aprendeu a executar, a criar o nosso site, essa interface aqui, essa parte estática, né, a parte parada do site. E na aula 5, que seria essa aula, nós vamos começar a entrar no JavaScript, né? Se você então tem interesse em aprender a fazer essa interface aqui, em ver como eu fiz ela, você pode acompanhar a minha playlist que está aqui no card, tá bom? Então você pode acompanhar as aulas 1, 2, 3 e 4 e lá a gente cria isso aqui de forma bem detalhada e bem resumida. Vamos lá então. Eu vou deixar o projeto de referência aberto aqui, que seria o projeto que está basicamente finalizado, e vou deixar nosso projeto aberto aqui. Então esse projeto aqui, ó, eu estou trabalhando ainda, como eu já comentei nas aulas anteriores, eu vou trabalhando nele e vou executando assim conforme eu vou gravando as aulas, tá certo? Vamos lá então. Eu vou abrir o VS Code. Se você não tem esse repositório aqui, se você ainda não baixou os arquivos, link na descrição, tá bom? Então aqui nós temos o nosso projeto já aberto no VS Code. Agora eu vou criar o nosso arquivo JavaScript, né? Então vamos aqui no Explorer e vamos criar um script.js. Então eu vou nomear dessa forma aqui. Vou colocar um console.log escrito assim, ó, devcode. Para quê? Para quando o nosso projeto for iniciado, eu ver que realmente está vinculado, né? Por quê? Porque nós temos que vincular esse arquivo JavaScript ao nosso projeto agora. Só que tem um detalhe. Se eu deixar o script aqui, vai ficar meio bagunçado. Ele vai ficar desorganizado. Por isso é comum que a gente coloque dentro da pasta source, src, todos os nossos arquivos do projeto, né? Como style está aqui. Então vamos colocar o nosso source aqui dentro. Vamos criar uma pasta chamada script. E dentro dessa pasta, vamos colocar o nosso arquivo JavaScript. Vamos arrastar para cá, ó. Somente clica sobre a pasta, sobre o arquivo na verdade, né? E arrasta ele para dentro da pasta. Pronto, agora o nosso script passou a ficar dentro da pasta script. Ok, vamos agora então começar a vincular o nosso arquivo JavaScript ao HTML. Temos duas formas de vincular o nosso arquivo JavaScript ao HTML. Quais duas formas são essas? A primeira delas, que eu não indico muito, é fazer o vínculo aqui. Então, como eu faço para vincular? Você utiliza a tag script para indicar que é um arquivo JavaScript e aqui você vai utilizar um atributo chamado de src, ou seja, source. Esse atributo basicamente vai fazer o quê? Vai dizer para o nosso HTML onde está o nosso arquivo JavaScript. Então, eu vou colocar um pontinho, barra, e agora vamos aqui, ó, src, script e script.js. Pronto, o nosso arquivo JavaScript já está vinculado. E, entretanto, você vai ver uma coisa agora. Vamos apertar F12 para abrir o console, vamos aqui em console, pronto, devcode, que é exatamente o texto que eu coloquei aqui, ó, console.log, devcode. Significa o quê? Que está vinculado e funcionando. Só que aqui tem um detalhe muito importante que eu faço questão de explicar de forma bem detalhada para você. Que detalhe é esse? Quando a gente trabalha com desenvolvimento web, nós temos o nosso navegador que vai fazer a leitura do nosso projeto, certo? Ou seja, vai receber um index.html, seria esse arquivo aqui, por exemplo, e ele vai então começar a ler esse arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai ler linha por linha, ou seja, ele faz a leitura processual. Então ele lê uma linha, lê outra linha e assim por diante, até chegar aqui no script. Esse script aqui é um arquivo que precisa sempre ser lido por último. Por isso, você sempre vai colocar ele aqui embaixo, sempre em cima do body. Só que tem gente que deixa ele aqui, dentro do head. Pode ser feito? Pode ser feito. A questão é que você precisa garantir que ele seja lido por último sempre. Então, como o nosso navegador faz a leitura linha por linha, que é a leitura processual, quando ele chegar aqui, ele vai começar a fazer a leitura do script. Por quê? Porque a tag script possui prioridade. Então ele vai começar a ler o que está dentro do nosso script. Se eu tiver aqui um console.log escrito devcode, ele vai ler esse console.log e quando ele acabar de fazer a leitura, ou seja, ele abriu o script, leu o que tem aqui, ele vai então continuar. Aí, ou seja, ele leu o que estava no script, voltou para o nosso HTML e agora vai continuar a fazer a leitura. E aí tudo bem. Se for um arquivo pequeno, como nós temos aqui, sem problema nenhum.
A questão é, se o teu script for muito grande, aí ferrou. Aí você vai ter um arquivo enorme sendo lido. Imagina o seguinte, quando ele chega aqui, como eu já comentei, ele para de fazer a leitura do nosso HTML e CSS e começa a fazer a leitura do script. Só que nós não chegamos ainda a mostrar na tela o que está dentro do body, que é exatamente o nosso conteúdo, que é o que nós temos aqui na tela apresentado para você agora, ou seja, não vai renderizar nada, não vai mostrar nada do conteúdo do nosso projeto, então ele vai ficar uma tela em branco aqui para você, e somente vai mostrar essa tela, esse conteúdo do site quando ele acabar de ler o arquivo JavaScript. Então se for um arquivo grande, vai demorar. Como nós temos um arquivo pequeno, não tem problema nenhum, ele vai ler rapidinho aqui e já vai mostrar na hora, né? Então ele está lendo aqui o nosso script, você pode ver, console.log devcode. Então eu estou aqui no console, né? Apertei F12. Então, sabendo disso, você pode deixar o seu script dentro do head, entretanto, sempre coloque um defer, um atributo defer aqui. Para que esse atributo vai servir? Ele vai servir para indicar para o seu navegador o seguinte, olha, chegou aqui no script, ele bateu no defer, ele vai pular esse script e vai continuar lendo, ou seja, vai para cá, vai para cá, para cá. Ele não vai ler esse script, só que quando ele chegar aqui no final do projeto, no body, aí ele volta para cá e faz a leitura do script. Então, somente assim. Porque aí ele efetivamente vai voltar o projeto todo, vai aqui no head e vai ler esse script. Perfeito? Eu posso deixar ele aqui em cima no head, como eu tenho aqui para você, mas eu costumo indicar para os meus alunos, coloquem sempre aqui em cima do body. Então, aqui no body, a gente faz a colocação desse script, mas vamos tirar o defer. Vamos deixar ele assim, tá certo? Sempre em cima do body. Então você precisa saber disso aqui e entender o porquê da gente colocar o script sempre aqui em cima, tá certo? Então já estamos com o nosso script vinculado, já temos aqui tudo funcionando, né? Como a gente já viu aqui, ó. Eu vou apertar F12 para ver o console, prontinho aqui, ó, devcode, ou seja, o nosso script.js está vinculado. Vou apagar esse console, vou abrir aqui o index e pronto. Nós vamos começar então a fazer a parte dinâmica do nosso projeto agora. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar sobre o nosso adicionar tarefa e abrir esse modal, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai executar aqui no nosso HTML, nosso JavaScript, na verdade, né? É entender o seguinte, nós temos o modal pronto, ele está aqui e já está finalizado. Então se eu descomentar ele, Ctrl, ponto e vírgula para descomentar, ele vai abrir na minha tela aqui. Ele já vai ficar aqui no meio, já está aberto aqui, só que eu não consigo mais mexer em nada do nosso projeto. Por isso eu tenho que vir aqui e ou comentar ele, ou trocar a classe flex por hidden. O que seria hidden? Vamos aqui na documentação do Tailwind, você já vai entender. tailwindcss.com. Vamos abrir aqui, ó, Ctrl K para abrir a interface de busca. Você clica sobre essa lupa e coloca display. Display, nós temos o seguinte, ó, temos aqui embaixo um display chamado de hidden. Ele aplica um display none no nosso projeto, ou seja, ele desativa o nosso display, ou seja, essa div aqui, ó, deixa de existir na nossa interface quando eu coloco hidden. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai ficar dessa forma aqui. Só que se eu remover esse hidden, o que acontece? Vamos aqui, ó, remover o hidden. Ela vai aparecer, mas vai aparecer aqui em cima. Por quê? Porque ela precisa ter o flex para existir, né? Então, display flex, como nós temos aqui embaixo. A gente colocou isso aqui. Então, eu coloco um display flex aqui e ela volta a ficar no meio da minha tela. Só para você entender isso aqui. Perfeito. Vamos tirar aqui, vamos colocar o hidden. E agora vamos começar a fazer a manipulação por meio de uma função. Vamos criar uma função. Essa função nós vamos criar da forma mais simples possível inicialmente, depois a gente vai avançando, tá? Vamos aqui, ó, function, abrir modal, pode ser o nome da função. Vamos colocar um par de chaves para indicar os parâmetros, se tiver, no caso não vai ter agora, e um par de chaves para indicar o escopo da função. Perfeito, vamos criar uma variável, uma constante, vai se chamar abrir modal, tá certo? Eu até fiz o seguinte, eu criei aqui, ó, no nosso model, eu coloquei um ID. Eu já coloquei um ID, deixei pronto aqui, tá? Você pode criar um ID também, se você não sabe criar, somente depois da classe aqui, ó, você fechou o par de aspas, que seria esse aqui, fechou o par de aspas, você coloca um ID. Você cria um ID, coloca um nome qualquer, se você quiser seguir o projeto, você pode colocar esse nome aqui, ó, nova tarefa. Pronto, eu tenho aqui ID nova tarefa. Eu quero pegar essa minha div no meu JavaScript, eu posso pegar ela de forma dinâmica, então o que eu faço? Para pegar essa div, eu coloco ela dentro da constante, né? Para então armazenar a minha div dentro dessa variável, dessa constante chamada de abrir modal, e vou indicar o seguinte, document, e o que indica esse document? O que é isso? Document indica o meu documento HTML que está vinculado ao JavaScript. O JavaScript não está vinculado a esse HTML aqui? Sim. Então, quando eu coloco document, eu estou habilitando o meu JavaScript a pegar qualquer tag, qualquer elemento que eu tenho no meu HTML aqui. Então, vamos lá. Coloquei document, agora eu posso pegar o elemento pelo ID dele. Por exemplo, get element by ID. Então eu vou pegar o elemento pelo ID. E lembra que eu falei para você colocar um ID agora há pouco?
ID nova tarefa. Então eu posso pegar essa div pelo ID dela. Então vamos vir aqui, nova tarefa, copiar esse ID e vamos colar aqui dentro, entre aspas, coloque nova tarefa. Pronto. Agora o meu abrir modal já vai receber essa minha div inteira. Vamos ver? Quer ver na prática isso aqui? Console.log manda mostrar o modal inteiro. Então abrir modal. Beleza? Agora eu posso executar a minha função e pronto. Eu já vou ter o meu modal aparecendo para mim quando eu iniciar o meu navegador, quando eu atualizar ele, né? Então se eu atualizar, aqui ó, a div nova tarefa está aparecendo aqui para mim. Perfeito. Vamos atualizar de novo. Está aqui ó, ela já apareceu para mim. Só que eu quero agora fazer com que ela abra, que ela apareça quando eu clicar em um botão. Para isso, a forma mais simples que eu tenho é colocar um evento no próprio botão, que é a forma mais simplificada que existe, porque eu sei que tem muita gente iniciante aqui, então vamos trabalhar da forma mais simples e depois a gente vai avançando, né? Então vamos tirar aqui, ó, abrir modal da execução do escopo global e vamos aqui no nosso index e vamos procurar esse nosso botão aqui, ó, que seria o abrir tarefa, né? Vamos procurar ele. Ele está no menu. Então, como a gente já havia comentado, eu tenho aqui, ó, meu menu e tenho aqui a parte do content, né? Então, o menu seria esse menuzinho aqui e o content seria tudo isso aqui. Então, como a gente tem ele dentro do menu, eu vou expandir o meu menu e vou procurar aqui, ó, por adicionar tarefa. Está aqui. Então, adicionar tarefa seria o nosso botão. Até eu tenho uma aspa mais aqui. Vou apagar ela, ok? Adicionar tarefa está aqui. Vamos agora adicionar um evento onClick nesse botão aqui. Como eu faço isso? Depois desse par de aspas da classe aqui, né? Eu vou colocar um onClick, que é um evento basicamente do JavaScript. Colocando o evento onClick, eu posso então chamar qualquer função do meu JavaScript. Eu posso vir aqui, copiar a minha função. E lembre-se, quando a gente copia o nome da função, para executar ela, eu preciso copiar o par de parênteses também. Então a gente cola dentro desse par de aspas aqui. Então está aqui, ó, onClick. Opa, não copiar o nome da função, né? Vamos copiar a função toda. Ctrl C. Agora, adicionar modal. Está aqui. Vamos apertar Ctrl B. OnClick, abrir modal. Agora, quando eu clicar sobre esse meu botão, teoricamente é para aparecer aqui no meu console. Eu apertei F12 para aparecer o console, né? É para aparecer a minha div. Então ela apareceu aqui. Perfeito. Eu posso agora manipular a minha div. Eu posso pegar qualquer elemento que eu tenho aqui. Posso pegar a classe, posso pegar e substituir uma classe, posso fazer várias coisas. E como eu faço isso? Eu vou pegar aqui no meu script e vou começar a manipular essa minha classe. Então vamos lá. Vamos colocar aqui aquela minha div, abrir modal. Ou seja, eu estou pegando essa minha div aqui, que seria a minha div que tem o ID nova tarefa, essa aqui, e estou agora colocando uma busca, na verdade, uma class list nela. Então eu coloco um class list para quê? Para pegar as classes, a lista de classes que eu tenho nela. Eu tenho aqui a classe inteira, certo? Eu posso vir aqui e colocar um ponto contents. Agora, o que vai acontecer? Eu posso verificar se contém alguma coisa nessa minha class list. Eu quero ver se tem o quê? Se ela tem um class list como sendo hidden. Então vamos vir aqui e colocar o seguinte, hidden. Entre parênteses, coloca um par de aspas e coloca o nome da classe que você quer buscar aqui na classe, né? Agora vamos dar um console.log nisso aqui tudo e vamos ver o que nós temos. Console.log, naquele código que eu acabei de digitar, e vamos clicar então sobre o nosso adicionar tarefa. Ele aparece true, ou seja, verdadeiro. Então significa que ele possui uma classe hidden. Então agora você sabe que já é verdadeiro, que existe. E realmente existe, né? Você sabe, você viu lá. Você pode criar um if. Isso aqui, abrir modal.classlist.contains hidden. Ou seja, eu estou verificando se existe a classe hidden dentro do abrir modal. Agora, se existir, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o abrir modal, que seria aquela minha div aqui, né? Essa div aqui inteira. E quero remover essa classe hidden. Então, .classlist.remove. Agora, eu posso vir aqui e colocar a classe que eu quero remover, que seria hidden. Perfeito. Vamos aqui. E lembra, no comecinho da aula, quando eu removi a classe hidden aqui da nossa div, o que aconteceu com ela? Ela foi aqui para o comecinho da tela, certo? A mesma coisa vai acontecer agora. Opa, ela apareceu aqui. Mas eu tenho que adicionar agora a classe flex, para que ela fique no meio da minha tela. Porque aí vai habilitar o Justify Content como sendo center, vai habilitar também o Align Items como sendo center, e assim por diante. Então, para isso, eu logo aqui embaixo do meu script, na verdade, logo embaixo do abrir modal.remove, eu coloco um abrir modal.classlist. O inverso de remover, adicionar, .add. Agora eu coloco flex, ou seja, eu quero adicionar a classe flex para essa minha div. Vamos ver o que vai acontecer agora. Opa, funcionou. Perfeito. Já está funcionando, né?
Agora o que eu posso fazer é o seguinte, para eu fechar. Basicamente a gente tem uma manipulação muito parecida com essa nossa função que nós criamos, deixa eu só fechar aqui, com essa função que nós criamos aqui. Eu vou pegar o modal e vou verificar então se basicamente existir uma classe só que flex, eu vou ter que fechar, eu vou ter que tirar essa classe flex e colocar a classe hidden, certo? Seria o oposto, né? Então por que isso? Vamos lá, vamos atualizar F5, vamos abrir o nosso console e vamos ver onde está o nosso modal aqui no nosso inspecionar. Nós temos aqui, ó, model de adicionar tarefas, seria esse aqui. Então preste atenção aqui, nós temos um hidden. Quando eu clicar em adicionar tarefa, esse hidden vai sumir e vai ser adicionado um flex aqui no final, perceba. Pronto, sumiu o hidden e foi adicionado um flex. Agora, quando eu atualizar, o que vai acontecer? Voltou o hidden e sumiu o flex. Quando eu clicar, o oposto acontece. Eu tiro o hidden e coloco um flex. Então, quando o nosso modal estiver aberto, o flex sempre vai estar aqui. Por isso, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, function, fechar modal e vou agora colocar o seguinte, ó, const abrir modal, pode ser o mesmo nome, porque isso aqui, ó, está num escopo que seria um escopo local dentro da função, então eu posso ter mais constantes com o mesmo nome, não tem problema nenhum. Document.getElementById seria basicamente a mesma coisa que nós temos aqui, certo? Então vamos aqui, ó, adicionar tarefa, na verdade nova tarefa, né? E agora eu vou fazer o seguinte, if a condição que eu faço é abrir modal.classList.contains vai ser igual a flex, ao invés de hidden eu coloco flex. E agora vamos colocar o nosso escopo do if e vamos somente inverter isso aqui. Vamos colar aqui, ó. E ao invés de colocar um remove hidden, eu removo a classe flex e vamos adicionar a classe hidden. Então vamos ver na prática como isso aqui funciona. Só que para funcionar, o que nós temos que fazer? Temos que vincular essa função aqui, ó, ao nosso botãozinho de fechar. Então eu tenho que colocar essa função aqui. Quando eu colocar, o que vai acontecer? Quando eu clicar sobre esse botão, vai verificar se existe a classe flex. Se existir, remove ela e adiciona a classe hidden. Perfeito, vamos lá então. Aqui no nosso HTML, vamos procurar pelo botãozinho de fechar. Ele está aqui, ó, em model e adicionar tarefas, né? Vamos então expandir essa div. E agora vamos aqui, ó, procurar pelo botão FA Solid X Mark, né? Seria essa daqui. Agora nós podemos colocar um evento onClick. Nós podemos então chamar a nossa função fechar modal. Vamos copiar essa função aqui e vamos colar aqui. Então o nosso xzinho, que seria essa tagzinha aí, já possui a função de fechar. Quando eu clicar sobre ela, eu posso fechar. Perceba, quando eu cliquei, sumiu o hidden e apareceu o flex. Agora, quando eu clicar em fechar, vai sumir o flex e vai aparecer um hidden aqui, ó. Perceba. Opa, sumiu o flex, apareceu um hidden. Perfeito, está funcionando. E eu posso fazer a mesma coisa aqui agora. Nosso adicionar tarefa, eu somente vou colocar essa função de abrir modal. Vamos agora colocar então no nosso outro botão, que seria esse botãozinho aqui, ó. Vamos procurar ele no nosso projeto. Ele está dentro do content, dentro da parte de conteúdo. Parte do content está aqui. Vamos expandir e vamos procurar por adicionar tarefa. Temos aqui, ó, adicionar tarefa. Vamos colocar um onClick e agora vamos colocar aquela função de abrir modal. Pronto, agora o nosso botão de abrir modal, na verdade o nosso botão de adicionar tarefa já está funcionando também. Tenho esse funcionando e tenho esse funcionando. Perfeito. Ah, mas por que aqui está funcionando também o de fechar? Porque o modal que a gente abre, tanto nesse botão quanto nesse botão, é o mesmo. É esse mesmo modal que nós temos. Deixa eu até retrair aqui. É esse mesmo modal aqui. É o mesmo modal. Então esse modal já está com um evento onClick aplicado nele. Então por isso que quando eu adicionar esse modal em qualquer outro botão, ele vai abrir e já vai fechar também. Por exemplo, você quer ver na prática? Vamos colocar esse modal aqui no todas as atividades para você ver. Então vamos procurar aqui, ó, todas as atividades, que ele está aqui na parte do content. E vamos ver aqui todas as atividades aqui. Vamos colocar um onClick e vamos pegar a nossa função abrir modal. Vamos copiar e colar aqui. Agora, se eu clicar sobre todas as atividades, vai abrir o modal. Perfeito? Eu posso agora só remover, só foi um teste mesmo para te mostrar. E ok. Então, vamos lá agora. A princípio, já temos a nossa parte inicial já estruturada. Eu acredito que para a nossa aula 1, isso aqui já seja o suficiente, já ficou uma aula bem extensa. Na aula 2, nós vamos começar a manipular então o nosso formulário. Vamos pegar as informações do formulário e vamos começar a jogar elas para o nosso local storage. Então, nosso local storage vai ser onde a gente vai manipular, onde a gente vai armazenar
as informações, que seria basicamente aqui dentro. Então a gente mantém elas permanentes no nosso navegador, tá certo? Aí quando a gente fechar nosso VS Code e abrir de novo, a gente não perde a informação e sempre vai ficar aqui, tá certo? Então fechou por hoje, espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar essa aula. Forte abraço, até a próxima. E claro, se inscreva no canal, tá certo? Valeu!